Quais são os 6 erros que toda iniciante na costura comete? Hoje você vai descobrir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou Esté, fundadora do site portalcriardeias.com, um site com dicas e truques no mundo da costura para facilitar a sua vida aí do outro lado. Então acesse agora portalcriardeias.com. E no vídeo de hoje você vai conferir 6 erros que toda iniciante na costura comete e eu quero saber de você no final desse vídeo qual desses que você comete. Deixa aqui nos comentários também no final, combinado? Então vamos pro primeiro. Fazer ponto reto em tecido que desfia. Sim, é um erro muito comum, mas que a gente aprende no decorrer do nosso caminhar da costura, não é verdade? Sim, se você comete esse erro, já para e já começa a fazer o zigue-zague, sim, em vez do ponto reto. Porque o ponto reto, ele vai saindo da trama, ele não tem um arremate, entendeu? Então, não faça o ponto reto em tecido que desfia. Aqui no canal eu já tenho um tutorial falando sobre os pontos para tecidos que desfia e também já tenho algumas aulas ensinando você a fazer os acabamentos em tecidos leves e tecido que desfia. Eu vou deixar aqui no box de informação para você. Número 2. Colocar viés de tecido plano em peça com tecido de elastano. Provavelmente ficou complicado aí na sua cabeça para entender, mas eu vou explicar. Vamos supor que você tem uma peça aqui, estique, ok? E aí você vai passar um viés na sua peça. E qual é o viés que você deve colocar? Um viés com tecido de elastano. Sim, a gente não costura tecido que não estica com tecido que estica. Você entendeu? Então, ó, pega essa regra pra você. Tecido que estica é só com tecido que estica. Tecido que não estica é só tecido que não estica. Entendeu? Se costura assim, tá? Então, tecido que estica, costura com tecido que estica. Tecido que não estica, costura com tecido que não estica. E por que você precisa pegar essa regra pra você? Porque no decorrer do seu trilhar da costura, você vai começar a fazer peças além da sua compreensão, digamos assim. Você vai começar a fazer peças como roupas, ajustes, vai começar a fazer peças de costura criativa e você vai trabalhar com tecidos que estica e que não estica, tá? Se você coloca um tecido que não estica com tecido que estica, há muitas chances de a sua peça sair errado. Por quê? Porque, digamos aqui, ó, eu tenho a minha gola, tá? Então, a minha gola, ela estica aqui, ó. Eu tenho a cava aqui, dá pra mim passar a minha cabeça, né? Então, eu tenho aqui a minha cava pra passar a minha cabeça. Se eu coloco um tecido aqui que não estica, dependendo do tamanho da minha gola, eu não consigo passar a minha cabeça. E aí, eu vou ter que refazer a minha costura. Vou ter que tirar todo o viés e passar um outro viés, refazer tudo de novo. E se você faz trabalhos para fora, se você faz trabalhos para vender, você tem prazo. Então, custa tempo, entendeu? E ainda sai mais caro porque você perde linha, perde tempo, perde material. Então, assim, regra pra vida. Tecidos que estica, você só costura com tecidos que estica. Seja viés, seja acabamento, seja forro, não importa. Tecido que estica, só com tecido que estica. Tecido que não estica, só com tecido que não estica. Combinado? Vamos pro próximo. Verificar se o molde está alinhado antes de passar o molde pro tecido. Para você que não entendeu, é o seguinte: quando a gente vai fazer uma roupa, seja ela simples ou com mais detalhes, a gente precisa verificar no papel se o molde está alinhado, a parte da frente com a parte de trás. Por quê? Porque se a parte da frente ficar muito desalinhada, a peça sai assim, ó. E não é isso que você quer. Até você conseguir alinhar toda a peça no tecido, você já perdeu muito tecido. E é melhor você jogar a peça desalinhada fora ou cortar retalho para você fazer outra coisa, do que você alinhar toda a peça no tecido.
porque sai muito mais, é muito mais caro, muito mais perca de material e perca de tempo também. Primeiro, verifique se o molde de papel tá alinhado a parte da frente e a parte de trás. Ah, Esté, mas eu faço só metade do molde. Não importa, não tem problema. Você precisa ver se as duas partes do molde está alinhada, porque se não tiver alinhada, você precisa fazer os ajustes corretos na peça, no papel, para depois você passar para o tecido. E aí sim, com o molde de papel, ok, correto, você passa direitinho para o molde de tecido, o molde do papel pro tecido e a sua peça sai perfeita costurando corretamente, entendeu? Então, primeiro, verificar se o molde de papel está correto, porque é um erro muito comum fazer o molde no papel, a frente e as costas, não verificar se a frente está alinhado com as costas, passa pro tecido, costura e quando coloca no manequim, está totalmente desalinhado, a costura não tá certa, o molde, a frente tá mais para cima do que a parte de trás, porque a gente tem aqui uma queda de ombro, caso você ainda não sabe muito de modelagem, aqui a gente tem uma queda de ombro pra gente ter essa alinhada, né, da blusa, tá? É claro que existem outras técnicas da modelagem, mas tô falando apenas dessa para você já entender o porquê que você deve sim alinhar o molde de papel, frente e costa, para depois passar pro tecido. Ah, esse é um erro que até as veteranas fazem, que é o quê? Não fazer o teste de costura antes de fazer a costura definitiva no tecido. Ah, Esté, não entendi nada, me explica. O que é o teste de costura para começar? Teste de costura é você pegar uma camada daquele tecido que você já vai costurar, supondo, vou costurar essa blusa. Então, eu pego um retalho desse tecido e vou costurar lá na minha máquina antes de fazer a minha blusa, tá? Isso ocorre também em patchwork, em costura criativa, em modelagem, qualquer coisa que você vai costurar lá na máquina, ok? Primeiro, pegue o retalho daquele tecido que você vai costurar e você precisa saber que eu vou costurar o quê? Tecido fino, médio, grosso, é uma camada, duas camadas, três camadas, é com forro, é com manta, é pano direito, manta e tecido de forro. Então você precisa saber qual que é o seu projeto para você fazer o teste de costura. Beleza, vou fazer uma blusa, então eu tenho duas camadas, frente e costa para costurar, tá? Uma camada simples, frente e costa, dependendo do tecido. Esse tecido dessa blusa é um tecido leve, então eu vou usar uma tensão baixa, uma largura e comprimento na média para mim fazer o meu teste de costura e uma agulha mediana, porque o meu tecido é leve, médio a leve. Então, eu vou costurar com o ponto que eu quero. É um ponto zigue-zague, um ponto reto, um ponto decorativo? Não sei, vou costurar com o meu ponto. Nessas configurações, dependendo do tecido, lembra? E aí eu vou fazer o meu ponto. Ah, ficou muito pequeno, ah, eu não gostei desse ponto, vou mudar para outro. Não gostei dessa largura, vou mudar a largura. Não gostei do comprimento, mudo o comprimento. Ah, ficou muito apertada essa tensão, muda a tensão. Entendeu como é que você faz o teste de costura? Você precisa saber qual que é o seu tecido primeiramente, para depois você mudar totalmente a sua máquina, regular totalmente a sua máquina, mudar a agulha, mudar a linha. E para isso que você precisa saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas. Por quê? Porque você sabendo qual é o tecido, se é médio, fino ou grosso, você vai conseguir fazer todo o outro processo. Trocar a agulha para aquele tecido, trocar a linha para a linha que aguente aquela costura, regular direitinho a sua máquina, independente da máquina que você tenha, entendeu? Então você precisa sim saber a combinação certa de tecidos, linhas e agulhas. Como que você faz isso? Com o meu guia completo da costura, que é justamente para te ajudar. Lá você vai ter a combinação certa de tecidos, linhas, agulhas, forros, calcadores e muitas outras ferramentas. Esse guia é um guia completo que eu tirei lá do Jornada da Costureira, especialmente para você. Número 5. Não trocar o pé calcador para economizar tempo. Como assim, Esté? Economizar tempo trocando o pé calcador? Se você ainda não parou para pensar nisso, pare e reflita sobre o que eu vou te falar agora. Os pés calcadores estão aqui para te auxiliar.
em qualquer tipo de costura. E você não precisa usar especificamente aquele pé calcador para aquela costura certinha. Aqui no canal eu já falei para você como usa os pés calcadores em diversas costuras e o vídeo eu vou deixar aqui na descrição. E por que que você deve utilizar os pés calcadores para economizar tempo? Se você usa só um pé calcador para fazer todos os tipos de costura, você vai gastar mais tempo. Alguns pés calcadores já tem uma costura em específico, como zíper, né? Pé calcador de zíper comum, pé calcador de zíper invisível, pé calcador de bainha invisível, pé calcador para colocar elástico, pé calcador para barra, pé calcador para colocar botão, pé calcador para um monte de coisa. Eu já tenho uma playlist só de pés calcadores aqui no canal. Caso você queira saber mais sobre os pés calcadores, eu vou deixar a playlist aqui embaixo para você já descobrir qual pé calcador que serve aí para sua máquina, qual pé calcador que você pode usar para cada tipo de costura, enfim, várias coisas no mundo dos pés calcadores. Então você precisa sim saber qual costura que você vai fazer. Costura de acabamento, uma costura invisível, uma costura vai colocar um zíper numa peça, use os pés calcadores. Sim, porque eles estão ali para te auxiliar. Já deixa eles bem perto da sua máquina para quando você for fazer uma costurinha específica, você já pega ali os pés calcadores e já coloca ali na sua máquina rapidinho e assim você economiza tempo. Para quem está fazendo costura para vender, para quem já está empreendendo na costura, economizar tempo para produzir mais é algo imprescindível para você ganhar mais dinheiro, não é verdade? Então, use os pés calcadores para economizar mais seu tempo. E esse é o mais crítico de todos, que é não organizar o seu ateliê. Por quê? Porque você precisa sim organizar o seu ateliê. Quanto menor é o seu ateliê, mais organizado ele tem que estar. Por quê? Porque você precisa saber onde estão as suas coisas, não é verdade? Se você guarda suas coisas jogadas, um de um lado, outro do outro, linha de um lado, tecido para o outro, você não vai saber aonde pegar. E quanto mais organizado é o seu ateliê, mais tempo de costura você tem, mais tempo de produção você tem. Então, pensa bem, você prefere gastar tempo organizando o seu ateliê para depois costurar? Ou você prefere costurar com o seu ateliê já lindo, maravilhoso, organizado e tudo mais? Aqui no canal eu já tenho vários vídeos sobre organização do ateliê e eu vou deixar a lista de vídeo aqui na descrição também para você aprender a organizar o seu ateliê de forma simples, rápido, fácil e barato. Sim, são coisas que você pode utilizar para organizar o seu ateliê, ok? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, deixa muito like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no botãozinho vermelho caso você ainda não é inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!